Na entrevista de hoje, iremos conhecer um pouco mais sobre a história do pastor Ednei Bonfim Flor. Acompanhe. Hoje estamos aqui com o pastor Ednei. Pastor Ednei, muito obrigada, por estar concedendo a nós esse momento tão importante para essa conversa e essa entrevista. Amém, muito obrigado. O prazer é meu de poder conceder essa entrevista a todos vocês. De início, vamos saber a origem do pastor Ednei. Quem é o pastor Ednei Bonfim Flor? Eu sou de uma família humilde, de lá do município de Jaborandi, no distrito de Rodeador. E os meus pais, meu pai já dorme no Senhor, Benedito Flor, e a minha mãe, Francisca Flor, que mora hoje em Brasília. Nós somos 11 irmãos. Pastor Ednei teve infância? Tive uma infância não assim como as crianças de hoje têm, claro. Foi a minha infância, mas era trabalhar. O brinquedo que a gente tinha, eu e os coleguinhas, meus irmãos, era uma vara que a gente montava nela e dizia que era um cavalo. Também nós tínhamos um momento que brincava no rio, tomava banho no rio, nadar o Rio Formoso, e aquele tal de menino tinha uma brincadeira chamada toda. E aí a gente brincava, mergulhava, tocava um no outro. Era isso quando não estava na roça trabalhando. Pastor, como se deu a sua conversão? Tinha 16 para 17 anos de idade e alguém me convidou para ir na frente e receber a oração, aceitar Jesus. Eu quis resistir um pouco, mas aquele obreiro me pegou pelo braço quase na marra, me levou na frente e eu aceitei Jesus como Salvador. Meio obrigado, mas aceitei. E eu comecei a ler a Bíblia. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu chorava muito, porque via aquelas palavras de Jesus, aquelas coisas, me comoveu muito. E ali que me levou a afirmar, dia 24 de dezembro de 84. Memória boa, hein? Boa, não esqueço. Como é que foi, pastor, o início do seu ministério? Não foi fácil, foi árduo. Eu, com 18 anos para 19 anos de idade, eu fui embora para Rondônia com uma família amiga. Fui trabalhar com eles na roça, como já sou de origem da roça mesmo. E aí eu fui trabalhar na roça. Quando cheguei lá nessa roça, eu descobri que tinha uma igrejinha a 1 quilômetro da casa dele, tipo um rancho. O banco eram umas forquinhas enficadas no chão, com as taubinhas em cima, e a gente sentava. Bem simples, né? Muito simples. Não tinha piso, cimento, não, era chão mesmo. Vinha um presbítero de 35 quilômetros, de 15 em 15 dias, dirigia uma escola bíblica dominical. Quando ele estava ali, ele me perguntou: você vem de onde? Quem é você? Eu falei: eu sou crente lá da Bahia e tal. Foi Deus que te mandou para aqui para dirigir esse trabalho. Com quantos anos de idade? 18 para 19 anos. Então o senhor praticamente entregou a sua juventude a Cristo, né? Eu nunca tinha dirigido um culto. Eu participava de uma reunião de obreiros, dos obreiros da região. Era 30 quilômetros de distância. Muita dificuldade, então, né, pastor? Eu ia a pé para esta reunião. Saía cedo, chegava lá de tardezinha, participava à noite, dormia na casa do pastor e retornava no outro dia cedo. Chegava em casa à tarde e andava mais 1 quilômetro para dirigir o culto. Uma outra oportunidade, eu fui dirigir um culto na casa de uma irmã a 2 quilômetros da minha casa. Embora 10 horas da noite. Como Rondônia, naquela época, tantos anos atrás, era muita mata, e eu via os macacos gritando e aquela zoada, eu pensava que era onça que ia me comer. E macaco pulava daqui, dos galhos, e eu... Uma aventura, né, pastor? Assombrado, e orar. Eu nunca orei tanto viajando Nossa. como orava nessa viagem. No meio da estrada, passando por um lajedo de pedra, eu escutei um torrado tão forte que eu gritei e não percebi que eu gritei. Meu Deus! Você sorri, né? Eu não queria estar nessa mata nessa hora de jeito nenhum. Eu vim correndo até chegar em casa salvo para a glória de Deus.
Mas o que mais me chama a atenção, o que me emociona, é quando eu me lembro das orações que fazia com esses irmãozinhos lá em Rondônia, na casa de uma irmã chamada Leita, que me emociona. Eu me choro, eu sinto muita emoção, porque ela orava e eu ouvia a oração dela. E eu vejo que Deus respondeu esta oração. Ela dizia na oração: Deus, faz do Ney um obreiro aprovado na tua seara. E orava muito por mim. E hoje eu sinto essa aprovação de Deus, que Deus tem me aprovado na obra dele. E eu nem sabia o que era seara. O que marcou muito o meu ministério, a minha vida cristã, foi a oração daqueles irmãos, daquela irmã Leita. Fui jovem ali, solteiro, sem parente e sem aderente, só conhecidos, amigos, mas sempre fiel ao Senhor. E como foi, pastor Adnei, chegar até aqui onde o senhor está? Não foi muito fácil. Ao retornar de lá de Rondônia, como jovem, solteiro ainda, aí logo eu fui convidado aqui, eu cheguei, me dediquei aqui à obra de Deus, eu fui convidado para ser auxiliar da igreja. E como auxiliar, comecei a trabalhar servindo ao Senhor, e depois eu conheci a minha esposa hoje, Nilza, minha amada esposa, e casamos. Depois de casado, comecei a dirigir a minha primeira congregação, que foi um salãozinho na Bela Vista. Aí trabalhei em Bom Jesus da Lapa 2 anos como presbítero, fui levado à convenção. No ano de 2000 fui consagrado evangelista. De lá eu fui para Tabocas, trabalhei na cidade de Tabocas do Brejo Velho 2 anos e meio, foi muito difícil, Deus me deu vitórias. De lá eu fui transferido para Carinhanha, trabalhei em Carinhanha 5 anos, foi 5 anos de bênção, de paz, de alegria. De Carinhanha eu vim para Santa Maria da Vitória, o presidente me ligou para vir para Santa Maria no ano de 30 de dezembro de 2007. Chegando aqui eu fui convidado pelo presidente para ser conselheiro da região oeste, representando aqui a mesa diretora. Depois disso, o presidente me convidou para compor a mesa como auxiliar da mesa diretora, né? Secretário auxiliar da mesa diretora. E agora ele me deu o cargo de presidente do oeste da Bahia. Hoje, para mim, é uma honra muito grande, fazendo 13 anos em Santa Maria da Vitória, né, auxiliando a nossa convenção e agora como presidente do Oeste aqui na Bahia. O pastor Adnei teve algum cargo? Trabalhou em uma outra área aqui na cidade? Eu trabalhei aqui em Santa Maria, fui locutor de rádio, eu fui guarda de banco, eu trabalhava armado com revólver na cintura. Olha! Mas mesmo armado, eu estava orando em espírito e sentia a presença de Deus naqueles momentos ali que eu estava em espírito. Toda cidade que eu cheguei, eu abri um programa de rádio chamado De Bem com a Vida. Como é o pastor Adnei ser pastor na sociedade atual? Qual é o peso desse legado, dessa atribuição hoje em dia? Não é fácil. A Bíblia ensina que nós temos que ser exemplo dos fiéis. Ser exemplo dos fiéis, imagine ser exemplo para uma sociedade. Por causa desse nome e por causa do Evangelho de Cristo, a gente procura, de todas as formas, ajudar as pessoas. Orientações, aconselhamento, e não somente no lado espiritual, mas no lado físico também. E, além disso, o trabalho psicológico, de restauração de vidas que a gente faz. Nós temos uma parceria com a doutora Benice, a doutora Ruth Ataíde, que tem sido uma mãe, uma amiga, um ombro amigo para ajudar pessoas. E outras restaurações que a gente tem também, como a gente leva pessoas para casa de recuperação, lá em Barreiras. O pastor Adnei já pensou em desistir? Nunca.
desistir do chamado pastoral nunca. É difícil, é pesado, mas a Bíblia diz que aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás. A minha motivação é Jesus Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador, que me incumbiu esta missão de pastorear e ganhar almas para o seu reino. E também a minha convenção, na pessoa do reverendíssimo pastor presidente Valdomiro Pereira da Silva, que é um exemplo para mim. E ao ministério de Santa Maria da Vitória, os obreiros, cada dirigente de congregação, cada auxiliar, cada diácono, cada presbítero, uma diretoria abençoadíssima que eu tenho em Santa Maria da Vitória. Meus vice-presidentes, o primeiro vice, o evangelista Paulo Lopes, que é um amigo, um companheiro, o presbítero Dorismar Baiano, meu segundo vice-presidente, o Márcio Xavier, que é o tesoureiro aqui dessa igreja, um exemplo de pessoa. Então, os membros da igreja, cada pessoa, para eles para mim, é uma bênção de Deus. Eu tenho todos eles como filhos. Com esta mulher foi que eu comecei o meu ministério. A esposa, ela é 80% do meu ministério. Sem ela, eu não sou o que sou e não teria chegado aonde eu já cheguei. A família é a base de tudo. A família é um presente de Deus. Para mim, a minha família foi o maior presente, é meu maior patrimônio. Sem a família, eu não sou o que sou. Aqui está as minhas bênçãos. Aqui se completa e forma a minha família, a família Flor. São 32 anos na obra do Senhor, 20 anos consagrado a pastor e 13 anos em Santa Maria da Vitória como pastor presidente. Qual é a palavra, qual é a mensagem que o Senhor deixa para nós nessa comemoração de 13 anos de pastoreio aqui em Santa Maria? Gratidão. Muito grato a Deus por tudo. O Salmo de número 103, versículo 2 nos diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Sou grato a Deus. Tudo que eu sou hoje, só Deus que pôde fazer e pode fazer. Só Ele cura, salva e batiza com o Espírito Santo e leva para os céus. Amém.